Então, sejam muito bem-vindos a essa aula que eu estou realizando minha vontade de ser professora de psicologia hoje. Hoje eu não estou aqui como terapeuta, porque essa é a diferença entre a aula terapêutica que eu vou trazer e a terapia em si, a terapia em grupo, a terapia individual. Então, na aula terapêutica, a gente vai conversar e vocês podem falar o que quiserem aí no chat à medida que eu vou trazendo os assuntos, e eu não vou levar isso para o lado pessoal de cada um, como a gente costuma fazer na terapia individual profundamente, como no grupo terapêutico fechado também nós fazemos. Então, aqui a gente vai fazer a parte da psicoeducação, que é o que a gente chama na psicologia, é essa parte em que você vai conhecendo o que se passa, vai entender um determinado assunto. No caso, hoje a gente vai falar de projeção, e você vai trazer para a sua vida. Você mesmo vai analisar como seu próprio terapeuta. Você vai conseguir olhar para você e enxergar o que é que está acontecendo. Então, a psicoeducação é a forma da gente abrir caminhos para enxergar o que está acontecendo. Ah, por que que toda vez me acontece a mesma coisa? Aí você descobre um padrão de repetição. E aí você vai poder entender e quebrar esse padrão. Então, eu vou abrir aqui para vocês a minha tela. Fiquem à vontade para falar no chat, tá? Para se comunicar. De vez em quando eu vou parar aqui para dar uma olhadinha. E, como prometido, a nossa aula terapêutica é para falar sobre o que eu digo do outro é sobre mim, e que o que o outro diz de mim é sobre ele. Então, essa frase aqui resume tudo o que a gente vai estudar. Mas é muito importante a gente entender isso de uma forma profunda, porque não é tão simples assim. A gente diz que na psicologia 2 mais 2 não é 4. Na engenharia é, na matemática é, na física é, mas na psicologia não é. Então, quem ainda não me conhece bem, eu sou Geisiane Albuquerque, psicóloga clínica há 15 anos, especialista em sexualidade, fiz intercâmbio, estudei sobre ciências da educação na Universidade Lusófona de Lisboa, em Portugal. Me especializei em clínica e agora terapias de grupo. Acabei de fazer um curso só sobre terapia em grupo. O que mais? Adoro fazer atendimento. Estou sempre descobrindo novas ferramentas. Ah, sim, a área que eu tenho desenvolvido muito agora é espiritualidade. E hoje a gente vai fazer uma aula muito especial, em que você vai mesmo sair daqui com a cabeça diferente sobre tudo o que você escuta das pessoas e sobre tudo o que você fala delas. Estão preparadas? Vieram assim com essa boa vontade? Respondam aí para mim no chat como é que tá o sentimento para essa aula de hoje, como é que está a sua cabeça, o que é que você está pensando, por que que você veio até aqui saber mais sobre isso? Fala para mim como é que você está. Como essa aula vai ficar gravada, eu não vou falar o nome de ninguém, tá? Por isso que nem dei boa noite quando entrou depois, para que a gente possa falar de várias coisas aqui e tem essa questão do sigilo, né? Que ela é muito importante, mesmo sendo só uma aula terapêutica. Boa noite, seja muito bem-vinda. Chegou. Estou aqui para saber mais sobre mim. Quero aprender mais, quero melhorar meus relacionamentos. Maravilha. Então, estamos todos com a mesma ideia, com a mesma cabeça. Então, a primeira coisa que eu vou pedir é: esteja totalmente presente. Feche seus olhos, respire fundo. Hoje nós vamos estudar sobre uma das leis mais profundas da vida emocional,
Aquilo que você enxerga no outro revela mais sobre a história sua do que sobre quem o outro realmente é. Então, para abrir o teu coração para essa verdade, solta um pouquinho aí teu material, bota teus pés no chão, sente o teu corpo, sente aí onde você está sentado, se encostando, sente a roupa no teu corpo, se coloca numa postura agora de presença, com a coluna reta, esquecendo todos os problemas lá fora, deixando para lá o dia, as preocupações de tudo que aconteceu, e se concentrando o máximo possível nesse momento agora. É o quanto você está disposto a isso que vai fazer com que você saia daqui realmente podendo praticar o ensinamento que eu vou trazer hoje. Então, imagina que nas tuas costas aí estão todos os pesos do dia, as preocupações, os aperreios, tudo que você ainda tem que fazer depois daqui. E é feito uma mochila que você tira agora. Tira mesmo, de verdade. Tira aí das tuas costas. Faz o gesto com os braços retirando e soltando e liberando. Isso. Tira tudo, até sentir que ficou leve os ombros. Respira e vamos começar. Vamos entender isso aqui, ó, de uma forma muito profunda. O que o outro diz de mim é sobre ele, né? O que o outro está dizendo de mim, na verdade, não é sobre a minha pessoa. Então, quando alguém critica, julga, tenta diminuir você, isso fala mais sobre as inseguranças daquela pessoa, as dores que ela carrega, os limites que ela estipulou para ela mesma, as sombras que ela não integrou dentro de si, os próprios níveis de consciência que ela já conseguiu alcançar ou não. Ou seja, tudo que o outro está falando de você é sobre ele mesmo. Então você não é responsável pelo olhar que o outro tem de você, apenas pelo que você faz com isso internamente. Aí o outro te falou, não te dói, dá para devolver numa boa. Então aqui a ideia é vamos separar bem o que é seu e o que é do outro. Esse bonequinho aqui é para você botar esse limite, né? Estender os seus braços para frente, dizer, o meu limite é até aqui, o resto daqui para trás é meu, daqui para frente é seu. Só que aquilo que o outro fala e te dói é teu. Então é aí que tá. E aí entenda isso. Vamos lá para o outro lado, né? Das mãos para trás, quando o outro fala, quando o que você fala, na verdade, o que você diz do outro é sobre você. O que eu digo do outro é sobre mim. Repete isso aí para você mesmo. O que eu estou dizendo do outro é sobre mim. Nossa, como assim? Será que eu ando dizendo coisas boas do outro? Será que eu ando dizendo coisas ruins do outro? Então, quando descrevemos alguém, por exemplo, ai, João é frio, Paula é muito arrogante. Sabe, José? Ele é um irresponsável. Quando você faz isso, na verdade, você está revelando partes suas. Então, partes suas não reconhecidas, feridas antigas guardadas, que você nem sabe que estão aí, memórias emocionais escondidas, às vezes é sobre alguma coisa que aconteceu com você. Fala também das tuas necessidades inconscientes, por exemplo, de se sentir melhor, mais forte, mais bonito, mais interessante do que aquela outra pessoa. Então você tenta diminuir ela para você se sentir melhor. Expectativas não atendidas, coisas que você espera, que você gostaria. Olha quanta coisa, né? Que pode ser. Por isso que a gente tem que observar. Esse aqui é o olho do observador. Ele tá, opa, peraí, então deixa eu ver o que é que tem aqui em mim.
Isso vale para os atos também? Sim, porque tudo começa no pensamento. Do pensamento vai para o sentimento, do sentimento vai para a ação. Então, toda ação começou em algum pensamento, que gera a emoção e que gera a ação. Só que muitas vezes a gente nem percebe que pensou, foi tão rápido que quando vê a gente já agiu instintivamente. Mas o cérebro, ele já processou toda a ideia ali de defesa. Então, isso também vale para atos. Mas aí tu pode trazer um exemplo, dizer que tipo de ato, né? A gente pode pegar aí o que está passando na cabeça de vocês agora, à medida que eu vou mostrando aqui para vocês, o que vai passando aí na cabeça de vocês, podem trazer como exemplos e mostrar aqui. Aí a gente pode destrinchar, porque como eu disse, tá aí na psicologia, 2 mais 2 não é 4. Não é porque eu vi a pessoa e achei ela feia, chata e tal, que eu também sou assim. Não é tão simples. Às vezes ela me lembrou de alguma coisa, de alguém, uma situação do passado, de algo não resolvido. Não é tudo sobre você diretamente. Então, pode ser sobre expectativas não atendidas, entre outras coisas, que é isso que a gente vai descobrir com o exercício que eu vou trazer. Então, olha aqui para a tela agora e percebe o seguinte: na psicologia, nós chamamos essa situação de projeção. Então, você não enxerga no outro, não enxerga o outro como ele é. Enxergamos o outro através das nossas lentes. Vou ter esses óculos aqui para você entender. Todo mundo tem lentes. Umas estão coloridas, outras estão embaçadas, outras estão cinza, outras estão preto e branco. É através dessas lentes que você vai enxergar outra pessoa. Então, no fundo, você não está vendo a outra pessoa, você está vendo as suas lentes projetadas no outro. Então, projeção é uma tentativa de regular a própria dor interna. É mais fácil a gente dizer que é o outro que tem várias questões do que olhar para aquilo e dizer, eita, o que é que isso fala de mim? O que é que eu tenho que corrigir em mim? O que é que eu devo mudar em mim? Se alguém age de forma que te incomoda muito, é desorganizada e displicente, isso não é à toa que aquela pessoa está ali perto de ti. Essas pessoas que a gente tem dificuldade, elas vêm nos mostrar nossos limites, o quanto a gente tolera, características que a gente não aceita na gente mesmo, então a gente não quer nem ver no outro, sabe? É uma coisa para investigar. Daqui a pouco eu vou pedir para você olhar bem profundamente, aí você vai botar essa pessoa lá na tua parte escrita e você vai conseguir entender o que é que está por trás disso. Então, para trazer aqui alguns autores que falam sobre projeção da psicanálise, né? Freud diz: tendemos a projetar nos outros aquilo que recusamos enxergar em nós. Pega aí papel e caneta, anota isso. Nossa, então eu vejo no outro aquilo que eu não quero enxergar em mim. Meu Deus, como isso é sério, como isso é grave. Antes eu vivia muito irritada com as pessoas. Aí quando eu entendi isso, aí peraí, então essas pessoas que me irritam, na verdade, elas estão mostrando as coisas que estão dentro de mim que eu ainda não vi, que eu ainda não resolvi. Ai, que bom! Então agora eu vou resolver. Cada vez que alguém me mostrar alguma coisa, eu vou parar, vou olhar para mim e vou decidir o que é que eu faço com isso. Então, Carl Jung diz: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Esses são os caras da psicanálise, né, que estudaram muito sobre projeção e que eu gosto muito, né? A minha base é freudiana. Quando eu comecei a atender, eu era da psicanálise e gosto muito hoje. Um dos autores que eu mais estudo é Jung, que ele fala muito de espiritualidade, de sistemas, de inconsciente coletivo. Então, são dois gênios na psicologia. Vou trazer exemplos agora para você entender melhor.
Então, vai observando aí esse exemplo que você já trouxe, né? Para você entender melhor. Quando uma pessoa diz, Fê, acho que você é muito dramática, o que é que ela está tentando dizer? O que é que tem por trás de uma frase como essa? Possivelmente, olha, eu não sei lidar com as minhas emoções. Por isso que eu digo que você é dramático, para você não entrar em contato com as emoções, porque eu não sei o que fazer com elas. Então, eu vou combater isso em você. Outro exemplo, quando alguém diz, ai, você é muito fria, o que é que pode significar? Eu gostaria que você me desse o afeto que eu nunca recebi. Deu para entender, gente, como é que funciona a mente? Aquilo que a pessoa está dizendo não é o que ela está dizendo de verdade, não é o que ela está trazendo. Por trás do que ela está dizendo tem muita coisa. Só que nós não podemos ficar analisando muito a fala do outro, porque só o outro pode resolver o que é dele. O interessante é a gente descobrir o que é que está por trás da nossa própria fala. A ideia é essa. Então, pensa aí se você já chamou alguém de dramático. Pensa aí se você já chamou alguém de frio. Porque se isso já te aconteceu, agora tu pode descobrir que é sobre você não lidar com as emoções, sobre você esperar que os outros te deem afeto, porque você não está conseguindo se dar. Por que que isso acontece? Tá, Geisiane, mas por que é mesmo que a gente faz essas projeções? Por que que a gente não consegue dizer diretamente aquilo que a gente pensa e sente? Por que que a gente precisa desse mecanismo? Porque o inconsciente, ele tenta. Inconsciente, tudo aquilo que não está na consciência. Então, o inconsciente, aquilo que eu ainda não sei de mim, aquilo que eu ainda não entendi, ele tenta colocar para fora o que é difícil demais de olhar dentro. Quem imagina eu dizer, nossa, só tem mulher invejosa nesse mundo. Onde eu chego, tem uma colega de trabalho que ela é muito invejosa, ela quer arrumar a mesa do jeito que eu arrumo. Eu não sei porque essas invejosas me perseguem. Imagina dizer para essa pessoa que a invejosa é ela, que essa inveja está nela. E é por isso que ela fica vendo isso nos outros. Então, ela pode trocar de emprego, de empresa, várias vezes. Ela vai sempre encontrar a mesma situação. O outro vira um grande espelho. Quer dizer que todo mundo que a gente olha é um espelho, Geisiane. Pois é, não é? Se você começar a ver a vida assim, você vai se transformar muito. Porque para todo mundo que você olha, você vai ver o seu reflexo ali. Não é o outro que a gente enxerga, não. É o que tem dentro da gente que a gente enxerga. Porque eu posso passar num lugar e você passar no mesmo lugar. Eu posso ver uma árvore bem bonita e você vê as folhas da árvore que estão caindo pelo chão. Posso ver que a rua tá limpa, o céu tá azul, dependendo de como eu esteja, no meu estado mental, você passar no mesmo lugar e só ver o chão, o lixo que está pelo chão, as coisas ruins que você está vendo ali. Vai depender do teu estado emocional. Então, escreve aí para mim no chat o que é que você anda vendo no seu espelho ultimamente. O que é que você tem visto nas pessoas ao teu redor aí? O espelho é isso, ó. Eu olho para vocês aqui e o que eu pensar sobre cada uma que está aqui na telinha é sobre a minha pessoa. Então, quando eu entendo isso, eu vou poder descobrir tanta coisa só de olhar aqui. Olha aí para as colegas, olha aí para as pessoas que estão ao teu redor e pensa aí, presta atenção. O que é que passou na tua cabeça? É isso o reflexo. É esse o espelho. Então, ultimamente, tem pessoas que estão tentando te mostrar coisas de tu. Se tu estiver atento, tu vai conseguir ver. Mas se tu estiver achando que o problema está nos outros, aí vai ficar aí nesse mundo em que as coisas não melhoram, não fluem, não acontecem. Quero que vocês me respondam primeiro.
que é que tem acontecido aí no espelho e a gente vai começar um exercício. Quero ver se vocês são as boas alunas. Vocês eram boas alunas na escola? Ainda são boas alunas? Continuam estudando em outros lugares? Porque a terapia a gente tem que estudar muito sobre o nosso próprio comportamento, estudar sobre o que passa na nossa cabeça, o que é que tem nos pensamentos, estudar sobre as emoções. Então, sempre estudar. Muito julgamento, a resposta aqui. Então, esse julgamento você pode começar a anotar. Eita, vi uma pessoa passando na rua e julguei, disse que a roupa dela era ridícula. Pega o papel e a caneta e vai lá, ó. Roupa ridícula. E para pensar, o que é que isso fala de mim? Que eu não gosto de usar roupas ridículas, que eu tenho medo de me vestir de uma forma ridícula, que eu acho que roupas coloridas não combinam. O que é que isso de verdade está falando sobre a minha pessoa? Por que que aquilo me incomodou? Por que que eu julguei? E aí, Vê, você tem que ser muito sincero consigo, né? Claro, muito honesto conseguir fazer isso. Coisas ruins, né? Indisciplina, falta de empatia, julgamento. Pronto, então são essas coisas que você precisa limpar dentro de você. Aí muitas vezes você vai dizer, mas eu sou completamente disciplinada. Você se obriga a fazer isso, né? Porque quando você vê alguém que não é e você se incomoda, é porque então você gostaria de não ser. É uma hipótese. Gostaria de não ser tão disciplinada, fico me obrigando a isso. É quando eu vejo alguém que é livre disso, que não está nem aí me incomoda, porque eu digo, como é que pode essa pessoa fazer isso? Que eu não deixo, que não me deixo fazer. Por que que ela pode fazer e eu não? São coisas que você vai se treinando para descobrir, porque só você pode entender melhor o que se passa aí. A parte de falta de gratidão e de atenção. Aí você vai olhar para si e dizer assim: será que eu sou uma pessoa grata comigo mesma? Será que eu sou atenciosa comigo mesma? Porque se você é com os outros e não é consigo, não adianta. É como se você estivesse fingindo ser. Primeiro você precisa ser consigo mesmo. Isso é legítimo, né? Quando eu consigo ser comigo, aí eu vou transbordar para outras pessoas. Não adianta na rua eu ser uma pessoa super especial e dentro de casa ser terrível. É melhor o contrário. É melhor ser muito bom dentro de casa e não tão bom lá fora. Mas muitas vezes a gente usa essa máscara contrária de vender uma imagem que não é real. Então é sempre isso de por que que me incomoda isso? Onde é que isso está escondido aqui dentro de mim? Vamos ao exercício para você descobrir agora. Vamos botar esse cérebro para trabalhar. Cérebro na academia. A terapia é o cérebro malhando. Escreve aí. O que nos outros tem incomodado ultimamente? Bota lá no teu papel. Além disso que você escreveu aí, você vai listar três pessoas que você sente sobre cada uma dessas situações e pessoas, né? Agora você não vai escrever aqui no chat, não, você vai escrever para você mesmo. Pega aí teu papel e caneta e bota lá. Ultimamente eu tenho me incomodado porque fulaninho, aí, né, no teu papel tu pode escrever quem é ingrato, porque cicraninho é desatento, porque Mariazinha, outro exemplo que vocês trouxeram aí, é indisciplinado, é desatento, é mal agradecido. Vai, aí descreve, 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 descreve. Beleza. Depois que escreveu tudo, aí você vai dizer, mas o que é que eu sinto quando alguém é desatento, ou indisciplinado, ou ingrato? O que é que eu sinto sobre isso? Eu sinto raiva, eu sinto revolta, eu sinto nojo, eu fico triste, eu não entendo, eu fico confuso. O que é que eu sinto sobre o que essa pessoa me traz? Porque
Como eu disse, né? Não é o que parece, tá? Então a gente tem que investigar. E muitas vezes a gente diz, eu gostaria que as pessoas fossem diferentes, porque a minha vida seria mais fácil. Se essa pessoa mudasse, aí eu podia ser mais feliz. Mas, na verdade, essa pessoa ela está fazendo o desafio certo. Porque quando você ultrapassar esse desafio, você vai conseguir desenvolver uma virtude dentro de você. É graças a isso que a pessoa está trazendo que você pode melhorar suas habilidades. Esse sentimento que a pessoa desperta é o que sobra aí dentro de você. Sabe assim, imagina que você é uma laranja, uma laranja. E aí, essas pessoas ao teu redor que te irritam, elas estão espremendo a laranja. Espremendo, espremendo. Só pode sair de dentro da laranja suco de laranja. Não tem como sair outra coisa. Então, esse sentimento que você está botando aí, essa emoção, é o que tem dentro de você. E quando alguém te espreme, é isso que vai sair. Para que você saiba, eita, então estou precisando limpar a raiva aqui de mim, olha. Cara, estou precisando aprender a lidar com a tristeza, então. Seja qual for a emoção que venha, é ela quem está precisando de atenção dentro de você. Aquela pessoa só fez o favor de apontar coisas que precisam ser resolvidas aí dentro. Então vamos refletir. Na terapia a gente diz assim, a hora da gente pegar a lupa, virar detetive. Ó, na psicologia a gente é professor, detetive, terapeuta, várias funções numa só. Então agora é o nosso momento detetive. O que esse incômodo diz sobre mim? A forma como eu reajo a isso. Está dizendo o que de mim? Nossa, eita, eu acho que eu estou parecendo uma pessoa intolerante, ou estou sendo crítica, estou querendo modificar os outros. O que é que isso fala de mim? Agora a lupa é interna, porque a gente, quando muda no mundo interno, aí sim a gente muda as relações. Então, é esse entendimento. É sobre uma necessidade minha que não foi atendida. Eu queria ter atenção e eu não consegui receber essa atenção, e por isso que eu estou em busca dela nas pessoas ao meu redor. É algo que eu também faço e não admito? Será que eu também sou ingrata em algum momento da minha vida e por isso que eu vejo isso nos outros? E eu não admito que tem isso dentro de mim, mas agora parando para pensar, quando eu acordo de manhã, eu não agradeço pela noite de sono que eu tive, pelo dia que vai começar. Então, pode ser sobre algo dentro de mim que eu não admito. Aí você sendo bem sincera consigo mesma, bem honesta, você vai encontrar essa resposta porque tem uma consciência aí. Por trás de tudo isso, de todo o nosso ego, tem uma grande consciência, um ser divino com a sabedoria imensa. E quando você diz, me fala, eu quero saber o que é que tem dentro de mim para eu resolver. Essa voz interna fala contigo claramente. Aí, outra coisa que pode ser, é uma parte que eu rejeito em mim. Caramba, eu não admito de jeito nenhum ser uma pessoa indisciplinada. Fazer as coisas pela metade. Não, não admito. Tenho que terminar tudo que eu começo. Então, pessoas que não terminam o que começam, nossa, nem pensar perto de mim. Por quê? Porque eu rejeito esse lado em mim. Tudo que eu rejeito em mim, eu vou rejeitar nos outros. Premissa básica é essa. A forma como eu me relaciono comigo é a forma que eu me relaciono com o outro. Então, será que essa situação está falando de limites? Um limite que eu nunca coloquei. Caramba, o outro grita comigo, o outro fala o que quer, e eu fico pensando que o problema é o outro, mas eu nunca disse a ele que não deveria falar comigo assim. Nunca me impus.
Então, será que é falta de limite da minha parte? Porque eu sei que o outro só vai até onde eu permito. Então, se eu estiver permitindo demais, ele vai demais. Muitas hipóteses podem ser. Aí, mais uma. Eita, será que essa pessoa está falando de uma dor escondida aqui dentro de mim? Outro dia, uma paciente me falou, vou trazer um exemplo, vê. Ela disse assim: tem um funcionário da empresa que chegou e disse: Ah, eu acho que vocês dizem uma coisa da empresa, mas na verdade a empresa é outra. Não é o que vocês dizem. E aí ela disse: Cara, que audácia dessa pessoa. Como é que um funcionário chega para o chefe e diz um negócio desse, né? Ela bem revoltada. E eu cá comigo: Eita, como é que eu vou fazer ela entender o que é que está por trás disso? Deixei ela desabafar, né? Falar, falar, falar. Quando ela se acalmou, eu disse: Tu quer descobrir o que é que te chateou aí? Aí ela: Quero, com certeza. Ela é uma pessoa muito aberta, muito. Já está em terapia há muito tempo também, né? Já temos aquela intimidade de dizer tudo. E aí vamos falando consequências, sentimentos, onde isso leva, até que a gente chegou no ponto de todo feedback negativo que ela recebe, ela acha ruim, porque tem um tipo de incompetência nela. Dentro da empresa, ela é ruim em alguma coisa, porque ela, aquela pessoa perfeccionista, né? E aí, quando alguém critica, vai nesse ponto que ela não resolveu dentro de si, uma incapacidade. Por isso que dói nela. Não foi aquilo que o outro disse, é a ferida guardada que ela tem de não se achar capaz em um determinado ponto que aquela pessoa tocou. Pronto. Quando a gente entende isso, aí a gente libera o outro, né? Não tem mais raiva do outro e só trabalha naquilo. Peraí, eu tenho o direito de ser incompetente em alguma área? Tenho. Tá tudo certo. Quero melhorar nessa área? Ah, quero, então eu vou. Eu sou capaz, eu sei que eu posso. Eu resolvo em mim, dentro de mim, comigo. Aí eu não preciso discutir com o outro, dizer que o outro está errado, ficar com raiva. Isso é para quem não tem nenhum nível de entendimento sobre si. Então, descobriram aí o que é que pode ser uma necessidade, algo que eu não admito, uma rejeição, um limite, uma dor. Como é que andam as investigações? Quanto mais a gente vai se desenvolvendo, mais fácil vai ficando de perceber, tá? Hoje eu não preciso mais escrever. Antes era aqui, ó. Cheguei da rua, alguém me disse uma coisa que eu não gostei. Aí eu chegava da rua, pegava meu caderno e dizia: Fulano fez isso, 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 e trabalhava até chegar no ponto que eu, eita, e descobri o que é. Hoje é muito rápido. A pessoa faz, eu sinto e já trago para mim. Peraí, isso aqui foi o quê? Eita, achei, foi isso. Não tem mais interação, discussão, chateação com o outro. Já está muito automático de essa pessoa está me mostrando suco de laranja aqui dentro de mim. Deixa eu ir aqui espremer minha laranja, que é o melhor que eu faço, ao invés de eu ficar reclamando com a outra pessoa. O que o outro tem dito sobre o que te feriu? O que o outro tem dito sobre o que não te feriu? Eita, eu acho que eu errei aqui. Peraí, deixa eu pensar o que é que eu queria escrever. Ah, é sobre a ideia de o que é que o outro disse. Te feriu? Se te feriu, é porque está falando completamente do que está guardado aí dentro de você. Mas se o que o outro disse não te feriu, você pode devolver tudinho e dizer: Olha, isso aqui é do outro, não é meu. Não. Alguém chega para tu e fala uma coisa que não tem nada a ver. Quanto mais você se conhece, mais você vai saber se aquilo que a pessoa está dizendo é realmente sobre você ou não. Porque se você não tem filtro, qualquer coisa que o outro diga, você vai pegar para você, achando que é seu. O que isso revela sobre você? E o que isso revela sobre o outro? Você pega só o que é seu. O outro a gente joga, devolve, né? Ou joga fora. Bota lá no lixo emocional, botar aqui nesse saquinho, isso aqui não é meu, vou jogar no lixo. Separar muito bem o que é seu, o que é do outro. Isso alivia a culpa e traz clareza de pensamento.
Aí você traz, essa indisciplina é minha ou é do outro? Essa ingratidão é minha ou é do outro? Ou é dos dois? É de quem de verdade? Aí agora a gente vai entender isso, ó. A vida sempre usa o outro para lhe mostrar o que ainda precisa de luz dentro de você. Então vamos trabalhar nessa luz dentro da gente? Para quanto mais acontecerem coisas, mais a gente poder iluminar nossas sombras. Tudo isso que vocês escreveram aí no caderno, no chat, é sobre sombras ainda não iluminadas dentro de nós, que os outros estão mostrando. Então, é um exercício muito fácil e rápido. Olha para esse sol um pouquinho aqui. Olha para essa luz amarela. Imagina aquele sol do meio-dia muito forte, que você não consegue nem olhar para ele direito. Mas imagina o momento que você já olhou para o sol. E imagina esse sol no teu coração. Teu coração agora é um grande sol, grande sol. Fecha teus olhos e imagina isso. Agora é o nosso momento prático. Então, imagina que a energia que está lá no teu pé direito vai subindo pelo pé, vai subindo pela perna, joelho, coxa, sobe até chegar no teu coração e aumentar esse sol, com essa energia que veio da perna direita. Imagina a tua perna esquerda agora saindo, a energia subindo pelo pé, calcanhar, panturrilha, joelho, coxa, e essa energia sobe pela perna esquerda e chega no teu coração, e esse sol se expande mais, né? Esse sol que é um fogo muito grande. Sente aí o teu coração quente, um sol pegando fogo aí. Então, a energia que está lá na ponta dos teus dedos da mão direita, ela vai subindo pelo punho, antebraço, cotovelo, braço direito, ombro, e chega até o teu coração e aumenta esse fogo. A energia que está lá na ponta dos dedos da mão esquerda vai subindo pela mão, pelo punho, vai passando pelo cotovelo, pelo braço, no ombro e chega no coração. E esse fogo aumenta mais. Imagina que toda a energia mental da tua cabeça desce, desce, desce e chega no teu coração. E agora esse sol no teu coração, ele se expande, você é o próprio sol. Você é a própria bola de fogo. Então, sente, sente, imagina que você é o próprio fogo e deixa queimar aí tudo que não te pertence. Todas as energias negativas, densas, pensamentos negativos. Esse sol vai queimando e transformando tudo em você. Você vai silenciando e ouvindo a voz da sabedoria. Ela tem um recadinho para você agora sobre todas essas coisas que estão acontecendo. Você pode ouvir uma palavra. O que é que você precisa fazer a partir de agora? Muito bom. Sente todo esse calor e vai permitindo a energia se dispersar do teu coração, voltando para as pernas, voltando para os braços, voltando para a cabeça. Esse sol vai diminuindo, 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 cabendo dentro do teu coração, virando um ponto de luz dourado. A luz da sabedoria dentro de você, a voz da consciência que te diz exatamente o que você precisa saber. Então, trabalha nesses pontos. A pessoa te mostrou indisciplina, seja mais disciplinada e esqueça o outro. A pessoa te mostrou ingratidão, então seja mais grata. Se as pessoas ao redor estão dizendo, melhora isso em você, evolui isso em você, transforma isso em você. Recebe o recadinho e volta para você.
Isso, vai abrindo os teus olhos, voltando para o aqui e agora, com o recadinho da tua consciência. Isso, respira, sente teu corpo novamente, chacoalha um pouquinho, só mais um pouquinho, a gente já está terminando. Isso. Então, quando você entender que tudo é sobre você, então você deixará de acusar as outras pessoas e começará a se conhecer de verdade. Isso que eu estou dizendo é um exercício para você levar para a sua vida. Tudo que começar a acontecer ao seu redor, você sempre olhar para você mesmo. Eita, tive essa interação com essa pessoa, o que é que isso diz de mim? Ah, eu ouvi aquela história, o que é que foi o meu sentimento? É tudo sobre mim, eu sou a protagonista, só tem eu no mundo, o resto é só meu reflexo. Ah, isso é uma grande transformação. Assim, quando o outro fala de você, isso não vai mais te ferir, porque hoje você entendeu que ele só está falando da própria história. O que o outro está falando sobre você está dizendo de coisas que existem na história dele e que quando ele olha para você, ele olha para o próprio espelho e vê as questões dele projetadas. Então não tem por que ficar chateado com o que os outros falam. E nem tampouco vislumbrado porque o outro te elogiou. Lembrando, né? Quando o outro te elogia, ele está falando de qualidades que tem nele, que ele só está vendo em você. Ai, Geisiane, como você se veste bem. Essa pessoa está dizendo o quê? Ela não está falando de mim nem da minha roupa. Ela está dizendo que ela gosta de se vestir bem, que ela gosta de ver isso nas pessoas, que ela gosta de moda, que ela gosta de roupa, que ela é visual. É isso que ela está dizendo. Não é sobre mim. Então, nem o elogio, nem a crítica. Quando a gente não se conhece, a gente se vislumbra, "Ai, porque o outro disse que eu sou bonito, ó, me achei agora. Aí, do mesmo jeito, o outro disse que eu sou feia, pronto, aí estou arrasada. Você vive em função do que o outro diz, você não sabe quem você é. Aí o mundo vai te dizer quando é que você pode ficar triste, quando é que você pode ficar feliz. É a manipulação. Mas quando você sabe quem você é, quando você entende sobre você, tudo que o outro diz, você vai saber que é sobre o outro. Aí você pode até analisar, peraí, eu me visto bem mesmo, realmente, eu me sinto bonita comigo. Como é que é para mim, de verdade? Eu sou isso mesmo? Não sou. Aí você pode analisar isso também, mas ter esse entendimento de que quando o outro fala, não é sobre tu, é sobre o espelho dele. Quando tu fala, não é sobre o outro, é sobre o teu espelho. Deu para entender isso perfeitamente? Eu ainda tenho muita resistência aí. Me digam aí, como é que vocês recebem? É uma verdade? É uma coisa lógica? Ou para vocês ainda tá aquela sensação de, ei, eu não acho que é assim, não. Não acho que isso daí seja uma verdade, não. Porque, vê, eu trago as teorias, mas só você pode se convencer do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é verdade, do que é mentira para você. Nosso ego, ele quer a proteção, ele não quer saber da verdade, não. Ele quer justificar tudo que ele fez. Ele não quer saber de verdades. Então, percebe se você não está aí se sabotando em relação a isso. Eu creio nessa teoria. Pronto. Então, tu vai poder modificar a tua vida e tuas relações a partir dela. Tudo que o outro te disser, tu passa na peneira e analisa. Peraí, o que é meu aqui? Ah, isso aqui é meu. Vou me embora para casa trabalhar isso em mim. Vou me embora para minha terapia levar isso. Porque tem coisas que a gente não consegue ver sozinho, tá? Aqui é o momento de provocação. Se alguma coisa ficou aí martelando, vai lá na tua terapia, vai lá analisar isso com outra pessoa, que fica muito mais fácil. Tem coisas que eu não consigo ainda analisar sozinha em mim. Eu preciso de ajuda. Preciso chegar lá na minha terapia e dizer: Ó, isso aqui ainda é o meu ponto cego. Me mostra, eu quero ver. Seja o que for aqui em mim, pode me dizer. Inicialmente eu vou ficar chocada, mas depois eu consigo lidar. Pode ser. Pode ser sincera aí comigo. Quero muito agradecer esse momento aqui com vocês. Eu creio em armadilhas, tenho muitos pontos cegos.
Sim, porque o ego ele não quer se enxergar, não. Ele vai dizer, oxe, eu não sou eu, não, menina, é o outro, é ela, é fulano, é ciclano, é beltrano, eu estou muito bem, tá tudo certo comigo. Só que o que é que vai realmente mostrar que tá tudo certo contigo? É como tu tá se sentindo em relação ao que está acontecendo ao teu redor. Muito bom. Agora eu vou parar a gravação dessa aula, só um pouquinho. E vou voltar para outra tela.